A palestra que eu separei para vocês tem a ver com o meu doutorado, certo? Porque menos vezes menos é mais. E aí, subtítulo, né? A contribuição da legitimação dos números negativos na atual concepção de matemática. A temática central é os números negativos, mas é onde a gente vai se deparar, apurar mais a nossa atenção, mas vai permear outros assuntos que estão interrelacionados com ele. Eu espero que vocês gostem. Inicio sempre como foi que esse tema surgiu na minha trajetória acadêmica, né? E aí eu vou pedir um parênteses, já falei aí que eu conheci a Carol, ela saindo, né, da UESC para o mestrado, eu entrando. Eu sou educadora matemática, vamos dizer assim, por existência, né? Mas principalmente por ter conhecido na licenciatura aí o professor Cleito Batista, que já não está mais entre nós, mas que era o visionário dessa forma que a Carol falou há pouco, de dar ao estudante de licenciatura em matemática um pouco mais do que só conteúdos matemáticos, técnicos matemáticos, né? Então, eu tive o prazer imenso de ser bolsista do professor Cleiton, ser monitora do laboratório de matemática. E, então, não tem como passar pelo laboratório de matemática, passei 3 anos sendo monitora do laboratório de matemática e não acabar isso impregnando toda a sua trajetória acadêmica, né? Então, eu terminei a UES em 2003, felizmente, como todo mundo assim que termina a licenciatura, diz, agora eu tenho que arrumar emprego. E aí, naquele ano, estava se fazendo um concurso do Estado, eu fiz o concurso do Estado, saí aprovada. Gosto até de dizer que saí aprovada porque algumas questões foram anuladas, então eu fiquei bem lá na rabeirazinha, mas passei, me tornei professora do Estado, como estou entre cearenses, então às vezes eu digo isso, e para as pessoas não soam como nada assim, mas recém-concursada, fui lotada na periferia, né, porque o natural, os recém-chegados vão ficando em escolas mais distantes, e os que já estão no sistema acabam ficando mais próximos, né. Então, eu fui dar aula no Bom Jardim e no Conjunto Ceará, passei 6 anos dando aula nesses 2 lugares. Então, a minha trajetória acadêmica vai desde dar aula no ensino básico, e nesse caminho aí, dei aula depois do ensino básico, saí para fazer mestrado em pura, na UFPB, fiz mestrado em matemática pura, e quando já concursada aqui na UFES Mossoró, saí para fazer o doutorado em educação na UFRN. E aí me deparo com esse tema. O professor John Endel Fossa foi meu orientador e que me sugeriu esse tema, certo? Então, essa é um pouco da minha história acadêmica e como é que ele chega até mim. Como é que está estruturada a minha fala? A gente vai entender um pouco da problemática em torno da legitimação dos números negativos, porque algumas pessoas podem nunca nem ter se deparado com esse tema, então diz assim, legitimação dos números negativos, o que é isso? Os números negativos não foram legitimados, não eram entendidos como números, é exatamente isso, certo? E isso foi um problema que durou quase que 2000 anos. Então, entender essa problemática, entender como foi possível resolver esse problema que durou tanto tempo e tentar esclarecer no fim da fala, diante do que eu falei antes, por que menos vezes menos é mais. Vocês me escutam, né? Eu estou falando aqui de frente do computador, tudo certinho, né? Sim, professor. Tá, ela não... É aqui na câmera. Gente, tudo ok por aí, né? Então vamos lá. É porque está fechado aí, Pedro? Sim, professor. Gente, vamos à introdução. É consensual que o conceito de número é o conceito central para a matemática, né? Pequenininho, a gente pergunta aos meninos, você gosta mais dos números ou das letras, né? Então, o conceito de número é o conceito chave para quem gosta de número, a gente vai seguir a área de exatas. Então, eu faço a pergunta, o que é número?
E aí a gente pergunta isso de forma muito despretensiosa mesmo. E eu acho que a resposta natural para leigos ou um pouco mais estudados em matemática, o natural, a primeira coisa é dizer que é um elemento, é um ente matemático utilizado para contar e medir. A gente é levado a pensar assim desde que a gente começa a ser apresentado aos números, né? Eu tenho um filho de 4 anos e aí ele me pergunta, mãe, quanto é 2 mais 2? Porque você é professor de matemática, eu digo, conte nos dedos. Então, a ideia de contar, de medir, é a ideia que se traduz por trás dos números, né? Nessa resposta, é facilmente perceptível, a gente consegue refutar que se o número é um elemento utilizado para contar ou medir, onde é que a gente encaixaria os números negativos e os complexos? Já que a gente não conta o que a gente não tem, né? E o número negativo representa, né, o contrário do positivo. Então, esses números não são números, os números negativos, e os complexos, que, né, surgem um pouco mais à frente, que não conseguiria se enquadrar mesmo nesse nosso conceito simplista de número. Então, existem números negativos e para que eles servem? Então, eu vou ter essa pergunta complementando. Se é um instrumento utilizado para... um elemento utilizado para contar ou medir, não cabe os negativos, a gente diz, existem esses números, até ali, o Fundamental 1, né? Até a gente conhecer a reta dos inteiros, hoje eu acho que deve acontecer ali em torno do 5º, 6º ano, a gente trabalha só com os positivos. Então, existem os números negativos e para que serve? Atualmente parece um absurdo a gente cogitar a matemática sem a presença dos números negativos, né? A gente vê ele desde marcações de temperaturas negativas, como eu coloquei aí, na questão contábil, né? Isso é bem presente e a gente nem chega a se perguntar, até mesmo como o professor Costa me apresentou esse tema, ao disse estudar os números negativos, isso dá um doutorado. Meu Deus, será que estudar número negativo é uma coisa lá do ensino fundamental? Vai ter bagagem para escrever um doutorado, né? Então, causa-se estranheza justificar pelo fato que nos dias de hoje os números são amplamente utilizados, né? E se encontram tão bem fundamentados que surge a falsa impressão que a sua aplicação se deu de forma natural. Porém, não foi bem assim que aconteceu, certo? Então, a gente está contextualizando para vocês entenderem qual é a problemática em torno dos números negativos. Embora exista registro da presença dos números negativos na matemática desenvolvida por civilizações da antiguidade, coloquei aqui uns homens da caverna já fazendo pontinhas aqui, né, rabiscando, principalmente com a resolução de equação, que é onde tem o nascimento, o nascedouro dos números negativos, surgem da resolução de equação. No decorrer dos vários séculos, se constata que a utilização desses números associada principalmente ao caráter prático, certo? Então, a gente vai ver que lá no século XVII, as escolas abacais, por isso que eu coloquei um ábaco aqui, vai reforçar a existência dos números negativos. Então, embora exista a presença desde a antiguidade, isso venha percorrendo todos os séculos, a aceitação dos números negativos pela comunidade científica matemática, ele existia, as pessoas usavam, mas eles não eram validados, certo? Então, por isso que eu coloquei a academia aqui, a discussão da academia, os filósofos aqui discutindo, certo? A aceitação dos números negativos pela comunidade científica matemática só ocorreu plenamente após uma longa batalha que durou quase 2000 anos e foi resolvida por completo apenas no século XIX. Então, essa é a nossa introdução. Embora hoje a gente cause estranheza perguntar se houve esse impasse entre os números negativos e porque eles, além de hoje já estarem arraigados, eles permearam durante todos
esses séculos de não aceitação, mas eles continuaram existindo, mas existe uma problemática de aceitação deles dentro da comunidade acadêmica científica. Por quê? Certo? Então, vamos conhecer um pouco mais o que gerava a problemática de aceitar os números negativos. E para isso, a gente vai recorrer a entender como é que a matemática é concebida, certo? Porque a não aceitação deles estão diretamente ligada à concepção de matemática que nasce quando a matemática é colocada, nasce como ciência, certo? Então, aí eu trago um trecho de Fossa que coloca: quando os gregos criaram o método axiomático dedutivo, ocorre o nascimento da matemática como ciência. Fossa defende que, embora existisse diversas disciplinas ali, agromensura, né, que eles tentavam mensurar para fazer marcações de terras, medidas de volume. Então, embora ocorressem diversas disciplinas ou diversos conhecimentos no qual a matemática era o pano de fundo, até a época dos pitagóricos, isso não era identificado como uma ciência, como matemática, e sim uma multiplicidade de práticas interrelacionadas, mas independentes uma das outras, pelo fato de que era o conhecimento de número e das operações aritméticas que era necessário para essas práticas. Então, existia essa ligação, porque isso tudo lidava com números, lidava com operações aritméticas, mas não existia a ciência matemática. E o que faz surgir a ciência matemática? Mas foi possível vê-la como uma única disciplina, a matemática, somente quando várias dessas práticas foram transformadas pela adoção do método axiomático dedutivo. Então, a gente costuma dizer que a matemática nasce como ciência com a criação do método axiomático dedutivo por Aristóteles, né? Por Aristóteles. Então, eu coloquei essas setas, né, tentando traduzir aí o método axiomático dedutivo, né? A gente parte de algumas verdades, e aí essa verdade é algo que vai ser bem presente aqui na questão da legitimação dos números negativos, que são os nossos axiomas, e a partir dessas verdades a gente vai construindo toda uma teoria, e aí o método axiomático dedutivo é justamente o que sistematiza essa forma de se conhecer, né? Que antes eram só soltos, ligados muito mais a necessidades práticas, certo? O método axiomático inaugura-se um modelo de se fazer matemática no qual tudo deveria ser demonstrado, tendo por base algumas proposições primeiras, né, que são os axiomas. E segundo Aristóteles, o idealizador desse método, essas proposições deveriam ser intuitivamente verdadeiras. Gente, quando se criou o método axiomático dedutivo, a ideia era que a gente tem que ter um ponto inicial, esse ponto inicial tem que ter o caráter de senso comum, intuitivamente verdadeiro, não pode ser questionável, já que é o nosso pontapé inicial, né, onde a gente vai conduzir todas essas setas, né, essas conclusões. E aí a gente vai tirando proposições, teoremas, conjecturas e assim vai, né? Ao impor a necessidade de verdade, o método aristotélico cria uma exigência de relação dos entes matemáticos com o mundo físico, fato que Schumburg caracteriza como epistemologia substancialista. Substancialista por quê? Porque está ligado a esse caráter da gente visualizar, perceber essa necessidade de verdade dos axiomas, tudo bem? Então, diante da forma como a matemática nasce e dessa necessidade de autoevidência, a geometria, por lidar com um espaço físico, e aí ficar facilmente perceptível nas seus axiomas, foi a área da matemática que melhor se enquadrou no modelo axiomático e, portanto, foi a primeira a ser axiomatizada.
Diante dessa conjuntura, a geometria assume o papel de verificadora da verdade e do rigor matemático. O que quer dizer isso? Verificadora da verdade e rigor matemático. Todo conhecimento, depois do método axiomático dedutivo e da axiomatização da geometria, precisava ser validado por esse método e, consequentemente, pela geometria, para ele ser considerado como válido, certo? E aí eu trago de novo outro trecho de Fossa, de um outro artigo, onde ele traduz essa época e essa forma, ou essa supremacia da geometria. Da época clássica da Grécia até aproximadamente o início do século XVII, a matemática ocidental, dizer que isso é a matemática ali, o caminho trilhado pelos gregos, né, era principalmente a geometria. E era principalmente a geometria não somente porque o maior esforço dos matemáticos deste longo período era dedicado à resolução de problemas geométricos, mas também porque o desenvolvimento dos outros ramos da matemática, especialmente a aritmética e a álgebra, foi condicionado pela geometria. Aí no laboratório de matemática a gente tem até um materialzinho que a gente mostra os produtos notáveis geometricamente. No próximo slide eu vou mostrar isso. Então, isso acontecia por quê? Porque precisava se validar aquele conhecimento de que A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado, geometricamente, porque geometricamente a geometria era a única ciência axiomatizada, ok? Então, demonstrações de proposições eram sempre feitas demonstrando as proposições geométricas equivalentes, e a interpretação dos conceitos matemáticos era sempre feita em termos geométricos. Você já deve, quem já pagou algumas disciplinas de história, já deve ter visto, né, a demonstração da resolução de encontrar as raízes de equação do segundo grau pelo meio geométrico. Isso tudo era feito para a validação desses conhecimentos. O materialzinho que eu estava falando que tem aí no laboratório, né? Então a gente tem dois quadrados de tamanhos diferentes e dois retângulos do mesmo tamanho. A gente junta isso daqui, a gente fica com o quadrado de lado A, junto com o quadrado de lado B. Se a gente olhar aqui, essa linha azul com essa vermelha, né, forma o que eu chamei aqui de X, certo? Que seria A mais B, então X ao quadrado, A mais B ao quadrado. A gente percebe que isso aqui é A e esse pedacinho aqui também é B, então eu tenho em X ao quadrado, um quadrado, né? Então a área desse quadrado é formada pela área do A área do B, então A quadrado mais B quadrado, e dois retângulos de lados AB. Então é um produto notável que hoje, algebricamente, a gente resolve fazendo a manipulação algébrica, né? Polinomial ali, mas até o século XIX isso era feito e validado geometricamente. Professora, por que você está falando isso? Só para mostrar a supremacia da geometria, para vocês entenderem a supremacia da geometria até o século XIX e voltar para aquela questão inicial. Se a gente tem a ausência de um fundamento axiomático para a álgebra, tudo tinha que ser condicionado à geometria, criava a necessidade de interpretações geométricas para as demonstrações e conceitos algébricos. Consequentemente, os negativos, apesar de necessários no contexto algébrico, lembra ali que eles nascem diante da resolução de equações, então eles nascem no meio algébrico, não eram legitimados como elementos matemáticos. Por quê? Porque era impossível interpretá-los geometricamente, certo? Então, diante da ausência de interpretação geométrica para os números negativos, eles acabavam não sendo legitimados. Professora, e quando se encontrava uma resposta negativa? Se era só a resposta final, era descartada ali numa equação, por exemplo, do segundo grau, que tinha um positivo e um negativo. O negativo era descartado, ficava só com a resposta positiva, ok? Então, em resumo dessa introdução, o X da questão era o quê? A dificuldade de enquadrar os negativos no modelo
matemático presente à época. O principal obstáculo à aceitabilidade dos números negativos consistia no fato deles não se enquadrarem no modelo de matemática vigente até o início do século XIX. Ou seja, a concepção de matemática presente na resposta dada àquela primeira pergunta, o que é número, um elemento usado para contar ou medir, quando a gente responde daquela forma, a gente está traduzindo essa concepção de matemática substancialista, como Schumpeter coloca, ligada ao mundo físico. E é a concepção de matemática que nossos filhos estudam até virar ali e ser apresentada a álgebra, sair ali do Fundamental 1 para o Fundamental 2, quando é apresentado para a álgebra, certo? Essa é a concepção de matemática que permeia também o nosso ensino hoje, mas eu vou deixar essa parte para o ensino para o final. A matemática é vista como uma ciência que lida apenas com quantidades e medidas, consequentemente, intimamente ligada ao mundo físico. Ok? E qual é a solução do problema? A solução é simples. Mudar a concepção de matemática, que começou com os gregos e já durava quase 2000 anos. Só isso, para os negativos serem aceitos, ele precisava só isso. Mudar completamente a concepção de matemática e toda a estrutura que a matemática tinha sido embasada. Isso ocorreu, professora? Ocorreu. Como isso aconteceu? Quem foi ou foram os responsáveis por essa mudança? E quando exatamente ocorreu? Eu já dei aí alguns spoilers que isso ocorreu no século XIX, né? O chamado século de ouro para a matemática. Então, respondendo às perguntas anteriores, como, quando e quem foram os responsáveis, quando foi no século XIX, vários acontecimentos levaram os matemáticos a desenvolverem uma nova concepção da sua disciplina. Entre esses acontecimentos, a gente coloca em destaque aqui 3 que são, para mim, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que são os pilares para essa mudança de concepção de matemática, que é o surgimento das geometrias não euclidianas, a discussão sobre a existência dos números negativos, que é o que eu vinha colocando. Então, essa discussão a respeito da existência dos números negativos e dos números complexos, porque eles existiam ali, mas não eram validados, permeiam e contribuem para essa mudança de postura da matemática, e o conjunto de descobertas que possibilitou ver a álgebra em termos de estruturas algébricas. Então, a junção dessas 3 coisas faz com que essa concepção de matemática substancialista seja substituída no século XIX, certo? E aí, daqui para frente, entendendo a problemática dos números negativos, a gente vai tentar agora mostrar como cada uma dessas 3 coisas contribuíram para essa nova concepção e como é essa nova concepção. Tudo bem até agora? Alguém quer interromper? Posso continuar? Então, seguindo aqui a ordem, né? Primeiro, eu vou elencar o surgimento das geometrias não euclidianas. A descoberta das geometrias não euclidianas. Tomando o método axiomático dedutivo de Aristóteles, Euclides escreve os elementos, né, o livro de matemática mais difundido, né, mais difundido até que a Bíblia. Então, vamos dizer assim, organiza todo aquele conhecimento matemático que estava ali sendo construído e sistematizado. Então, Euclides inicia apresentando 15 definições, 10 axiomas e 5 postulados como base da axiomatização da geometria. Porém, existe, vocês já devem ter escutado, a problemática do 5º postulado, né? Os 4 primeiros postulados, eles tinham aquele caráter de alta evidência que eu coloquei no começo, que o método aristotélico, axiomático aristotélico cobrava, né? De que seu pontapé inicial tivesse esse caráter de alta evidência, de interquestionável. Os 4 primeiros postulados, eles tinham, que era facilmente aceito pelo visual, porém o 5º postulado, ele era, como é que eu posso dizer assim, ele descia garganta abaixo, um pouco arranhando, um pouco não, um pouco muito arranhando, porque eu até copiei ele aqui, eu não vou ler,
ele não tem nele esse caráter de autoevidência. Ele é uma lógica por trás dele, né? Então, o quinto postulado de Euclides sempre incomodou bastante. Houve matemáticos que criaram a ideia de substituí-lo. Pfeiffer é um que traz uma das melhores substituições para o quinto postulado de Euclides. Escrever a mesma coisa que ele escreveu, mas de uma forma mais, vamos dizer, mais branda, tentando tornar ele mais autoevidente, que é aquela história. Por um ponto fora de uma reta dada, não há mais do que uma paralela a essa reta. Tem uma reta paralela a essa reta, né? Eu tenho uma reta e um ponto fora dela, só existe uma reta paralela a essa dada passando por esse ponto. Qualquer outra reta que você desenhar, só existe a KH, né? Qualquer outra reta, a B, qualquer outra vai ser não paralela a CD, onde só existe uma única paralela, né? Isso traduz a ideia do quinto postulado, mais palatável, mais fácil aceitação à autoevidência. Mas mesmo assim, existia esse caminho de tentar substituí-lo por uma escrita mais didática, e existia o caminho de tentar prová-lo, ou seja, reduzi-lo a um teorema. Se fosse possível provar o que está escrito no quinto postulado por meio dos outros todos, então ele não precisava ser um postulado, ele poderia ser um teorema, uma consequência dos axiomas iniciais, certo? E a tentativa de provar o quinto postulado ocorreu por diversos matemáticos, no decorrer de vários anos, porque isso incomodou por muito tempo. Porém, o trabalho mais científico, o primeiro trabalho científico de tentar se demonstrar o quinto postulado de Euclides, é feito por um padre, perdoe o meu inglês aí, eu vou me deter a não falar, né? Como Carol falou aí, estudando inglês, né? Então, esse padre, ele acreditava piamente que Euclides estava correto. E aí ele tentou provar o quinto postulado, né? Dizendo que, partindo de quê? De um quadrilátero, em que os ângulos A e B são retos, essa é as hipóteses iniciais dele, A e B são retos, né? E os lados AC e BD são iguais. Ele começou concluindo que os ângulos C e D, aqui os ângulos C e D, seja de qualquer uma dessas três, deveriam ser iguais. E consegue isso utilizando apenas as primeiras 28 proposições do livro de Euclides, do livro 1 de Euclides. É importante aqui a gente dizer que somente na 29ª proposição do livro de Euclides, é que vai aparecer a necessidade do quinto postulado. Então, se ele consegue provar que esses dois ângulos são iguais, usando somente as 28 primeiras, ele não precisa do quinto postulado, então, até então, ele poderia ser descartado, porque ele tenta justamente isso, tentar reduzi-lo a um teorema. Em seguida, sua pretensão era definir o tipo de ângulos. Ele já concluiu que eles são iguais. Então, se aqui for 90, aqui é 90. Se aqui for 30, aqui é 30. Se aqui for 120, aqui é 120, ok? Ele consegue provar que são iguais pelas 28 proposições primeiras, que não usa o quinto postulado. Em seguida, sua pretensão era definir o tipo de ângulo. E, para isso, formulou 3 possíveis hipóteses, que chamou de hipótese do ângulo reto, do ângulo agudo e do ângulo obtuso. Observe que, se ele chegar à conclusão que a única possível é a do ângulo reto, então a única forma é que de uma reta, né, e um ponto, só existe uma única reta aqui. Okay? E aí estaria-se provado o quinto postulado a partir dos demais. E ele se reduziria ao teorema. Então, ele tenta provar isso por redução ao absurdo, né? A prova de redução ao absurdo, a gente nega a tese e chega na negativa da hipótese, né? A contrapositiva, né? Igual chamar. Ele eliminou facilmente a hipótese do ângulo agudo, copiei de novo a mesma figura para facilitar aqui, né?
do ângulo agudo, ou desculpa, do ângulo obtuso, foi a que ele eliminou facilmente. Pois observou que, considerando a finitude da reta, certamente CD intersectaria AB, logo não são paralelos. Então, se aqui não for reto, ele chega, né? Ele nega. Qual é a ideia dele? Ele negar a tese, então, não é uma reta. Então, esses ângulos são, ou não são ângulos retos, né? Então, esses ângulos são obtusos. Só que pela infinitude da reta, isso aqui iria crescer, e elas iriam se cruzar. Logo, elas não seriam paralelas. Então, não sendo reto, não são paralelos. Então, ela prova o absurdo. Então, a hipótese do ângulo obtuso, ok. A ideia dele era acabar também com a possibilidade de serem agudos e concluir somente que são, a única possibilidade é o reto. Procedendo com a análise, não conseguindo o desejado, ele forçou uma contradição a fim de eliminar a hipótese do ângulos serem agudos, pois ele acreditava fielmente que a única geometria existente era a de Euclides. Tanto é que o seu livro é chamado Euclides, Livro de Toda Imperfeição. Gente, estudando isso daí, né, o que postula as provas deste padre, ele chega a descobrir boa parte do que Bolyai e Lobachevsky vai descobrir um pouco mais à frente, só que para isso ele tinha que se despir das verdades da geometria euclidiana, né, de Euclides. Mas ele tinha tanta certeza de que a única geometria existente era a de Euclides, que ele forçou uma contradição. Aquilo que ele, os resultados da geometria não euclidiana que ele descobria, ele descartava como impossível, porque ele estava preso a essa ideia de que a única geometria existente era a de Euclides. Então, ele perdeu a chance de entrar para a história, ele é pouco lembrado, e os que são lembrados por serem os descobridores das geometrias não euclidianas, um austríaco Bolyai e Lobachevsky, né, acho que é russo e austríaco, os dois, né, devido às distâncias e à época, hoje são considerados que desenvolveram seus estudos de forma independente, um não plagiou o outro, né, e chegaram a resultados semelhantes. Bolyai publicou em 1800, aqui engoliu, 1832, certo? No apêndice do livro de seu pai, por incentivo dele, as descobertas que resolveu nomear de um novo universo estranho. Então, por mais que ele acreditasse, na próxima slide vocês vão entender o porquê desse nome, por mais que ele acreditasse, o nome do apêndice, né, onde ele publicou esses resultados, diz tudo, né? Um universo novo e estranho. E resultados semelhantes foi publicado também entre 1829 e 1830 por Lobachevsky. Então, a comprovação da existência de geometrias hiperbólicas e posteriormente a elíptica. A geometria hiperbólica é a geometria considerada com os ângulos lá que fossem agudos, né? Resumidamente, esses dois estudiosos não encontraram contradição na hipótese do ângulo agudo. Então, aceitando que os ângulos podem ser agudos, construíram uma nova geometria, que mais tarde foi chamada de geometria hiperbólica. Então, o que foi que eles fizeram? Não encontrando contradição, eles começaram a construir outros resultados se aquele quinto postulado não gerasse uma única reta, né? Que o ângulo ali pudesse ser agudo. Ó, observe aqui que a gente tem aquela velha máxima aqui do euclidiano, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Já na geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior do que 180 e na elíptica maior do que 180. Isso, para a época, você quebrar isso, você tinha que se despir mesmo do que você acreditava, né? Como verdade absoluta.
Para tanto, foi necessário abdicar da geometria ligada ao mundo físico e abrir espaço para o entendimento do abstrato, feito não conseguido antes por Chavariz. Ai, gente, desculpa. Importância da descoberta da existência de geometrias diferentes da euclidiana. Eu trago aí Eves. Eu sei que Eves é um historiador matemático já bem criticado, mas para a construção histórica que eu vinha trazendo, eu acho que ele tem trechos que conseguem resumir bastante o que a gente está construindo aqui. Então, ele diz que despedaçou-se uma convicção secular e profundamente arraigada de que apenas uma geometria era possível e abriu-se o caminho para a criação de muitos outros sistemas geométricos. Os postulados da geometria tornaram-se para os matemáticos meras hipóteses, cuja veracidade ou falsidade física não lhes dizem respeito. O matemático pode tomar seus postulados para satisfazer seu gosto, desde que eles sejam consistentes entre si. O que seriam consistentes entre si? Os postulados não poderiam chegar em contradições. A gente não poderia começar a construir uma teoria que aquele resultado levasse a A e aquele mesmo resultado levasse a B e A e B dissessem coisas contrárias uma da outra. Aí você chegaria numa contradição. Então, a auto-evidência, a substancialidade ligada ao mundo físico passou a ser substituída agora por consistência. Não foi... Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Não foi descobrir as geometrias não euclidianas e essa concepção mudar, certo? Mas a descoberta da geometria não euclidiana abriu um leque de coisas que não eram pensadas antes. Então, as características de alta evidência e veracidade, atribuídas aos postulados desde os tempos dos gregos, deixaram de ser consideradas pelos matemáticos. Então, lembra que a grande problemática dos números negativos era a dificuldade de enquadrar eles no modelo matemático de alta evidência, de supremacia da geometria. Então, acontece o que com a descoberta da geometria não euclidiana? A abertura para a abstração, com a descoberta de uma geometria tão consistente como a de Euclides, mas que os seus axiomas não eram auto-evidentes, passou-se então a exigir dos postulados apenas a necessidade de consistência, e dessa forma poderiam ser escolhidos ao gosto matemático desde que não fossem contraditórios, como eu coloquei, né? Uma seta para um lado, uma seta para o outro lado. Coloquei o xadrez aqui, porque, por exemplo, quem foi que disse, né, onde é que está escrito, então, qual é a ideia inicial de que para se jogar xadrez, o cavalo anda em L? Esse é o axioma do jogo para começar. A regra do jogo é essa. Então, você começa com algumas regras. Então, o método lá dedutivo criado por Aristóteles está correto, é a partir de algumas verdades primeiras que você constrói toda uma teoria, mas essas verdades primeiras não precisavam mais serem auto-evidentes. Então, não muda o método, muda só a necessidade de auto-evidência. Então, as regras do jogo agora podem ser escolhidas ao bel prazer dos matemáticos, né? Por exemplo, para contextualizar em época de Big Brother, por que o indicado do líder não joga o bate-volta? Porque a regra do jogo é o axioma lá. Quem é indicado pelo líder não sai do paredão. Então, agora, as regras iniciais poderiam ser construídas de qualquer forma, desde que não se chegasse numa contradição, ok? Essa transformação de pensamento possibilitou o início do desenvolvimento de axiomas para áreas abstratas como a geometria. Então, uma nova visão de mundo aí eu quis botar com essa figurinha. Então, a gente já entendeu um pouco como foi que a descoberta dos números, das geometrias não euclidianas contribuiu para a construção dessa nova concepção de matemática. Voltando aqui os slides, entre os nossos três coisas, né? Uma era o surgimento da geometria não euclidiana, outra era a discussão sobre a existência dos números negativos
efetivos e imaginários. Então, seguindo no nosso passeio, a gente vai adentrar agora como a problemática envolvendo a aceitação dos números negativos contribui para essa mudança de concepção e como é que ela é vista dentro dessa nova forma, né? Então, é atribuída à civilização chinesa o fato de ter sido a primeira a fazer uso do número negativo. No entanto, estudos apontam que, mesmo existindo dois tipos de representação de número, os negativos não são concebidos de forma independente dentro da matemática chinesa. Por que eu quis trazer isso? Porque toda essa história que eu contei é a matemática ocidental. Eu poderia dizer, isso é a problemática da matemática ocidental. Mesmo em outras matemáticas, o conceito de número estava ainda intimamente ligado, mesmo na matemática chinesa, o primeiro a utilizar, a reprodução de quantidades. Por exemplo, lá foi mais fácil a aceitação porque eles têm essa dualidade, as coisas lá são divididas em bem e mal, né? Então, o que eles faziam? Eles diziam que as varinhas, né, varas vermelhas, carregavam consigo a ideia de existência de quantidades. O que diferenciava das varas pretas é a característica que o vermelho representava. No caso, o sentido oposto ao transmitido pelo preto. Então, representar a quantidade ainda estava ali preso à ideia chinesa de número negativo. Só que eles driblavam isso com cores diferentes, dizendo que as varas pretas significavam o contrário do que as varas vermelhas representavam. Entendendo um pouco mais do conceito de número para os gregos, número para os gregos, eles são compostos pelo uma fonte primária, a monada, algo indivisível. Então, a base teórica grega do conceito de número era incompatível com a existência dos negativos, porque se era impossível o número ser positivo ou negativo, contrariava a ideia da unidade, representando a definição de monada. Porque monada era algo indivisível, que não pode... o primeiro do número. Então, não pode existir um primeiro positivo e uma coisa originária primeira negativa. Então, já que ele não é divisível, isso é que gerava contradições na forma como os gregos enxergavam o número, né? Como eu já falei, com o passar dos séculos, os negativos tornaram-se cada vez mais essenciais ao desenvolvimento da matemática, e vários argumentos favoráveis à sua existência apareceram. Merece destaque o quê? O método de resoluções de equações fez com que muitos matemáticos apresentassem explicações para as regras envolvendo multiplicação por números negativos. Para resolver equações do terceiro grau, do quarto grau, como Cardano fez em Aras Magna, isso precisava manipular os sinais. Então, passou-se a ser aceito como passo intermediário nas manipulações algébricas. Isso como período ali. Os negativos, eles não eram aceitos como resolução. Você não podia ter como resposta um número negativo, mas ele era aceito na manipulação, na construção da resolução. Então, isso ajudou muito a aceitação dos números negativos, porque eles eram necessários. Uma outra coisa que veio dar uma boa base para a aceitação dos números negativos foi a estrutura mercantil do século XIII, que criou um cenário favorável aos negativos, pois além de ter possibilitado o aparecimento de uma estrutura de crédito que dava significado aos negativos, então, lembra aquela necessidade de estar ligada a algo do mundo físico? Essa estrutura de crédito passava a dar um mínimo dessa ligação ao mundo físico. Mas a problemática era que não existia, não tinha como validá-los dentro do que a gente usava como rigor de validação, que era a geometria, porque a álgebra ainda não tinha se axiomatizado, certo? Então a grande problemática de aceitá-los, por mais que tivesse uma ligação com o mundo físico, era axiomatizá-los dentro da estrutura lá do método axiomático dedutivo. Então, dentre as contribuições, gente, tudo ok?
vamos lá. Dentre as contribuições que a gente tem para os números negativos, a gente elenca a simbologia de Viette, né? O início da álgebra simbólica por Viette e as contribuições dadas por Cardano na resolução de equações do terceiro e quarto grau, já que a problemática dos números negativos ela surge dentro da resolução de equação. Então, a resolução de equações do terceiro e quarto grau, o aparecimento dos imaginários, né, na resolução dessas equações, são algo que fortalece ainda mais a existência dos números negativos. Porém, o fim da problemática a respeito da legitimidade dos números negativos, ele só vai acontecer com a publicação de tratados de álgebra, publicado em 1830, ou seja, já no século XIX, né, onde esse matemático inglês, George Peacock, ele diz que nesse tratado ele pretende dar um tratamento lógico semelhante a que Euclides deu à geometria em sua obra Os Elementos. Então ele pretendia aqui dar um primeiro, vamos dizer, sistema axiomático para a álgebra e assim libertar a álgebra completamente da geometria. Esse tratado é tão importante que Fossa coloca que a partir dele, o problema realmente está resolvido. Por isso que eu botei essa imagenzinha aqui. Porque, segundo Fossa, com a publicação de Eclipse on Álgebra, remove-se todos os obstáculos à aceitação dos números negativos. Pois nessa obra, os números negativos, bem como os positivos, eram apenas símbolos, não interpretados. E as regras de sinais eram nada mais do que consequências da estrutura de um dado sistema axiomático. Aqui eu já começo a pincelar algo bem próximo da minha pergunta inicial lá, por que menos com menos é mais. Explicando melhor o que estava por trás, como foi que Peacock conseguiu esse feito, né, de resolver essa problemática que durava 2000 anos, o que ele fez foi distinguir a álgebra aritmética da álgebra simbólica, certo? Ele escreveu um volume todo, somente com números inteiros positivos, e exibe as leis fundamentais da aritmética, trabalhando apenas com os números e dando aos símbolos mais e menos o seu significado ordinário. Ou seja, nesse primeiro volume, na álgebra aritmética, só pode subtrair um número se esse número for maior do que o que está sendo subtraído, né? Só existe a subtração 5 menos 2. Não existe 2 menos 5 nessa álgebra aritmética aqui. Então, os símbolos mais e menos têm o seu significado ordinário. Mais juntar, menos retirar, né? Subtrair. Porém, ele, no mesmo tratado, ele escreve um segundo volume, onde desenvolve uma álgebra simbólica. E as mesmas regras, ou seja, as leis fundamentais da aritmética, são aplicadas aos símbolos, sem conteúdos específicos. Portanto, as restrições impostas pelos números inteiros positivos são retiradas. Agora ele está tratando com símbolos. Então, não é mais 5 menos 3, é A menos B, certo? Então, aqui não precisa que B seja menor do que A para que essa subtração aconteça. Eles são retirados, mas permanecem as leis da aritmética, baseadas no princípio da permanência das formas equivalentes. O que é isso? Nada mais é, gente, do que as leis aritméticas colocadas por Peacock como o primeiro sistema axiomático da álgebra, que essas leis devem valer tanto quando esse A, esse B e esse C são positivos, somente positivos, né, que são os números positivos, ou quando eles são negativos. Então, a sistematização proposta por Peacock fez com que as leis da aritmética fossem válidas na álgebra simbólica, portanto definidas também como leis algébricas. Dessa forma, o conjunto de proposições que compõem as leis aritméticas apresentadas anteriormente pode ser entendida como um primeiro sistema axiomático da álgebra. Observe aqui, ou seja, tinha que se valer o quê? Das propriedades. Tinha que
valer a comutatividade para adição, a associatividade para adição, a comutatividade para multiplicação, a associatividade para multiplicação e a distributividade da adição e a multiplicação. Isso era válido, então, com os números negativos isso acontecia, então isso passou a validar tanto os números imaginários, que são os complexos, né, como também os números inteiros, certo? E com isso, põe fim à problemática dos números negativos. Nagel destaca a relevância do discurso em torno da aceitabilidade dos números negativos e imaginários. Aqui ele coloca que o aparecimento desses números é o responsável por essa nova forma de percebermos a matemática. Eu coloco aqui que concordamos com Nagel sobre a importância do discurso em torno dos números negativos, mas consideramos a descoberta das geometrias não euclidianas, já mostradas anteriormente, que aconteceu quase que concomitantemente com a legitimação dos números negativos, e que o conjunto de descobertas que possibilitou ver a álgebra em termos de estruturas algébricas em igual patamar. Eu não consigo ver a discussão em torno dos números negativos como algo superior a essas outras duas coisas, a descoberta dos números não negativos, das geometrias não euclidianas e da estruturação da álgebra como hipotético-dedutiva, né? A álgebra em termos de estruturas algébricas. Então, gente, a gente já estudou as geometrias não euclidianas, estudou um pouco sobre a aceitação dos números negativos. Vou passar bem ligeiro sobre a descoberta de estruturas algébricas, porque isso requer muito detalhe, aqui é mais, vamos dizer assim, requeria mais tempo. Então, só para fechar esse nosso tripé dessa nova concepção, a gente coloca que quanto à álgebra no século XIX, ela deixou de ser tratada simplesmente como aritmética simbólica, como acontecia até então, e passou a ser vista como um campo de estudo puramente hipotético, dedutivo e formal. E a obra de Piaget, essa obra aqui, Criticon de Álgebra, é quem vem dar esse tratamento simbólico à álgebra, certo? Para Ives, o Ives, né, a completa libertação da álgebra em relação à aritmética aconteceu com o desenvolvimento de álgebras que não satisfazem leis estruturais diferentes daquelas obedecidas pela álgebra usual. Por exemplo, as álgebras não comutativas. E a primeira vez que isso aconteceu foi com a descoberta dos quaternos. Gente, eu não vou me deter à descoberta dos quaternos, como foi que eu me detive lá tentando mostrar para vocês como foi que foi provado o quinto postulado, que não se prova o quinto postulado, né? Na verdade, ele é realmente um postulado, porque, como eu disse, isso requer muito mais tempo e detalhes matemáticos. Mas o que a gente tem que procurar entender é que essa estrutura aqui, axiomática, que Piaget dá para a álgebra, ela funciona muito bem para linear, né? Quando a gente está em uma dimensão, para números. Quando a gente está, porque o número complexo ele pode ser visto como um par ordenado, né? Então, quando a gente está em pares ordenados, e até para ternas, né? Para trios, ela também é válida. Porém, tentando fazer uma álgebra para quatro dimensões, ali 4 entradas A, B, C, D, que são os quaternos, então tentando se criar uma álgebra para os quaternos, precisou-se abrir mão, que é o que está aqui, ó, daquelas que obedeciam à álgebra usual. Por exemplo, as álgebras não comutativas. Nos quaternos, assim como as matrizes, que é algo mais próximo da gente, a multiplicação de matrizes não é comutativa, né? Então, precisou-se abrir mão de um desses axiomas. Então, a descoberta dos quaternos, ele recebe um patamar bem próximo à descoberta das geometrias não euclidianas. Descobrir que existe geometrias diferentes da de Euclides e descobrir que existe estruturas algébricas que não obedecem às leis da aritmética, que a multiplicação não é comutativa, é algo que
também teve que despir de tudo aquilo que eles já aceitavam como verdade. Como é que a gente aceita aquela velha coisa que diz? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, como é que a gente diz isso? Tudo bem, isso vale para a aritmética, né? Dos naturais, dos inteiros, dos complexos, mas quando a gente vai para os quaternos, isso teve que ser tirado fora, né? Observe aqui, ó. IJ é igual a K, que é igual a menos JI, né? Então, eles não são iguais. Um é o oposto do outro, não é o mesmo resultado. Menos JI. Então, a grande importância dos quaternos na história da matemática reside no fato de que sua criação por Hamilton, em 1843, libertou a álgebra de suas amarras com a aritmética dos números reais, abrindo assim as comportas da álgebra abstrata. E aí a gente tem a álgebra de Boyer, a álgebra, essas outras álgebras que vêm sendo desenvolvidas, né? Eu não poderia deixar de falar de Boyer aqui, porque ele foi um grande defensor dessa nova concepção de matemática. Ele defendia que o caráter essencial da matemática reside em sua forma e não no seu conteúdo. Não são os números que têm o caráter essencial da matemática, e sim a sua sistematização, a sua forma. A matemática não é, como alguns dicionários ainda hoje afirmam, ainda hoje é na época dele, simplesmente a ciência das medidas e dos números. Porém, mais amplamente, qualquer estudo consistindo em símbolos, junto com regras precisas para operar com esses símbolos, regras essas sujeitas apenas à exigência de consistência interna, aquilo que a gente disse. As regras não podem gerar contradição. E os números passam a serem apenas símbolos e as operações entre elas. Moral da história: no século XIX, ocorre uma mudança de concepção na matemática que se iniciou com os gregos, no qual predominava o caráter substancialista, aquele caráter de alta evidência, para a atual concepção de matemática, como uma ciência formal, na qual o número é apenas um símbolo como outro qualquer. Lembra quando a gente, a primeira vez já aí, da licenciatura do meio por fim, né, em umas das álgebras, a gente começa a estudar a operação estrela, e aí estrela nem é mais, nem é menos, nem é divisão, nem é multiplicação, né? Então, o que é estrela, né? Então, as operações que a gente define, né? Então, dentro dessa nova concepção de matemática, os números continuam tendo um local de destaque. Isso não pode mudar aquela primeira pergunta, né? A ideia central de matemática é em torno dos números. O número continua tendo aquele papel de destaque. O que mudou foi a forma como atualmente eles são entendidos. Não mais como representante de coisas, mas como os símbolos, sendo necessário apenas as teorias derivadas dele tenham consistência. Então, os números continuam aqui na cabeça dos matemáticos, mas o que muda agora é a consistência, é a chave do sucesso. Então, menos vezes menos é mais. Por quê? Por que é válida essa tabelinha de regra de sinais? A resposta, né, que é assim que eu consegui construir, vamos ver se agrada a todo mundo, porque os números negativos, bem como os positivos, atualmente são apenas símbolos, volta a dizer o que eu já disse há pouco, não interpretados, não precisa interpretá-los ali, menos 5 como sendo 5 varas vermelhas ao contrário das letras. E as regras de sinais nada mais são do que consequências da estrutura de um dado sistema axiomático. Se criou as regras para que menos vezes menos é mais, menos vezes menos sendo mais não gera nenhuma contradição, a teoria é consistente, então essa é a regra no qual está embasado toda essa nossa teoria, certo? E aí eu deixo, vocês acham natural ao aluno, era para ser um aluno, desculpa, português natural, o aluno ter dificuldade nas regras de sinais, depois de conhecer toda essa problemática que tem por trás da regra de sinal, aquele aluno que só conhecia os números positivos, ele chega um dado momento e é apresentada a regra de sinal para ele, a gente consegue criar umas analogiazinhas
com débito principalmente para a regra de sinal para soma, né? Mas para multiplicação, fica aí. Como é que você tem dívida, multiplica a sua dívida por mais dívida e cria saldo, né? Então, é porque isso não é interpretado dentro do mundo físico, nada mais são do que símbolos e que as regras são consequências da estrutura de um dado sistema axiomático. Gente, essas são minhas referências. Eu espero que tenha sido interessante para vocês e fico à disposição.